Você já parou para se perguntar em como começou a migração, na verdade a emigração, né, que é a transferência de um lugar, de um país, né, para iniciar uma vida em outro lugar, especialmente a alemã aqui no Brasil? Eu já expliquei pra vocês como é que era a Alemanha no passado, né? Num vídeo passado, retrasado, eu acho, né? Falei pra vocês que nessa época aí, século XIX, né, a Alemanha não era essa Alemanha que a gente conhece hoje, né? Então, suíço, pessoal da Baviera, tudo ali era meio que alemão, né? Foi uma imigração muito importante pro Brasil, porque foi um processo, apesar de ter sido um pouco trágico, não por parte dos alemães, mas por parte da desorganização, né, do Brasil na época, mas foi um processo importantíssimo, né? Eu já expliquei para vocês também que lá no século XIX o Brasil ele não era tão grande, né, em número, né, de população quanto ele é hoje, né? As cidades elas ficavam muito distantes umas das outras, tinham muitos campos assim onde eram campos férteis, mas não tinha quem fizesse algo ali, né? Então realmente foi algo que foi muito importante. Começou com a alemã, depois foi italiana, espanhola, enfim, né? E nesse livro aqui, do Rodrigo, eu não sei se pronuncia Trespa ou Trespac. Eu vou falar Trespac. Ele é um grande historiador, ele tem vários outros livros sobre o Brasil. Esse aqui é o mais recente, né? Depende do dia que você tá vendo, porque no início de março ele vai lançar um outro sobre as casas Habsburgo e Bragança, também, que deve ser muito interessante, também lerei. Mas esse aqui se chama 1824. E aí ele diz assim, ó, como os alemães vieram parar no Brasil, criaram as primeiras colônias, participaram do surgimento da igreja protestante, que também foi muito interessante, porque até então só a igreja católica podia existir no Brasil, né, entre algumas aspas, né, e tinha uma brecha na lei aí, né, que eu vou explicar mais pra frente. E aqui também participaram de um plano pra tirar a vida de Dom Pedro I, né. Não foi bem, assim, os imigrantes, né, os alemães estavam em conluio. Estavam. E aí eles estavam em conluio também com pessoas não muito agradáveis, que até hoje são, assim, grandes inimigos do Brasil, né? Hoje inimigos mais culturais, mas anfã, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre esse livro aqui, sobre a história desse livro aqui, que eu já recomendo que vocês leiam aí em casa. Outra coisa que eu tenho pra falar aqui pra vocês, o Clube do Livro vai sair. Só que vai sair depois do carnaval. Então, se você tá em casa assistindo esse vídeo ainda antes do carnaval de 2025, calma. Calma aí, não tem ainda um link de clube de assinantes, que esse clube do livro vai funcionar dentro do clube de assinantes. Vai ser um valor bem baixo também, não se preocupem. E a gente vai ler, a princípio, ó, o primeiro livro aqui do nosso clube é A Rainha, né, um livro que fala sobre a vida da Elizabeth II, do Andrew Morton, que foi quem escreveu o livro da Diana, né, aquele Sua Verdadeira História, que é um livro muito interessante também, um pouco pesado, mas é um livro bem interessante, que é aquele das fitas, lembra? Quem assistiu aí The Crown vai se lembrar da princesa Diana, trocando fitas, gravando fitas, enviando pra ele, né? Então, esse é o Andrew Morton. Ele fez esse livro aqui também, é muito interessante. Vocês viram que não é um livro muito fino, né? Então, é uma leitura coletiva que vai durar aí por um tempo, né? Mas vai ser muito interessante, então quem já quiser ir comprando, pode comprar na Amazon. Se não me engano, ele tava na promoção, porque ele não é um livro já tão recente assim. Ele, se não me engano, ele é de 2022 ou 2023. Então ele tá em promoção, aí vocês, né, vocês não são obrigados a comprar na Amazon, obviamente, né? Pode comprar em qualquer outro lugar. E depois que passar o carnaval, eu vou abrir aqui o clube de canais, nós vamos começar a fazer essa leitura coletiva. Então quem quiser já ir se adiantando, sinta-se à vontade. Mas antes da gente começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me sigam lá no Instagram também, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Seguinte, esse processo de migração pro Brasil, ele começou por muitos motivos. Alguns deles eram porque foi na época, né? A ideia começou mesmo com Dom João VI. E aí teve a época em que as cortes tomaram conta de Portugal, né? Que foi na época que Dom João VI ainda estava aqui no Brasil. E aí as cortes pediram para ele voltar para Portugal, e aí depois de pedir, né, e ele não querer voltar, elas começaram a exigir, até que deram um golpe lá, tomaram Portugal, e ele ficou meio que não, né, ele ficou refém das cortes por um tempo, né, das cortes portuguesas. Foi quando, a partir daí, iniciou-se todo um processo também da independência do Brasil, que também é se não me engano, o Rodrigo, ele tem um livro sobre isso também. Eu vou fazer um vídeo não, né, um episódio do podcast específico da independência, mas aí vai ser mais lá na frente, provavelmente no mês da independência, né?
Então serve, vai ficar aí como só um trailerzinho pra vocês, né? Um teaserzinho aí, provocativo aí pra vocês. Mas começou, o processo de independência do Brasil, ele não começou de uma aclamação popular, né? Ele começou de cima pra baixo, obviamente, né? Várias questões, visões mais liberalistas, né? Dos grandes latifundiários, dos grandes mineradores, enfim, né, as pessoas que tinham dinheiro aqui no Brasil que já estavam cansados dessa coisa né, do fisco português e tal, né? Então era um processo de cima para baixo, não um processo de baixo para cima. E volto a dizer, isso, gente, é uma informação que vocês sempre têm que ter na cabeça, de que o Brasil, apesar de territorialmente sempre ter sido muito grande, isso era um problema no passado, porque isso fazia com que as províncias, né, que depois viraram cidades, elas não se comunicassem entre si, ou existisse uma demora muito grande para ter essa comunicação. Eu já até comentei, acho que num podcast, e aí teve muita gente que me mandou depois mensagem, falou, eu não sabia disso. Que pra você ir pra Petrópolis, que hoje você pega uma estrada aqui no Rio de Janeiro, você chega em, sei lá, 1h30, talvez, não sei, né? Por aí, mais ou menos, é porque eu sempre vou de ônibus. Mas eu já fui de carro também, mas acho que dá por aí, 1h30, talvez, dependendo do trânsito. Antigamente, você tinha que pegar um barco daqui do Rio até Praia Grande, e de Praia Grande você tinha que pegar um trem que parava lá. Você dava uma volta gigantesca, mas por isso, porque o interior do Brasil, você não tinha tanto desenvolvimento ainda, não tinha estrada, né? Então tudo era muito difícil. Você ia mandar uma mensagem, uma carta do Rio de Janeiro, por exemplo, pro Pará, demorava muito tempo para chegar. Então, o que acontecia na capital demorava para as outras pessoas tomarem ciência disso, né? Terem noção do que acontecia, assim. Por mais que existiam já periódicos, né? Como eu falei acho que no vídeo passado, se não me engano, né? Que eu falei que Dom João VI trouxe a imprensa pro Brasil, que não tinha antes. Então você começou a ter jornais, né? Coisas aqui. Você já teve veículos de comunicação que começaram a surgir, mas ainda assim era devagar. Porque o transporte desses veículos era devagar também, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, né? Aí, uma das outras questões também que Dom João VI, depois Dom Pedro I começou a pensar é que, né, uma hora a escravidão vai ter que acabar, né? Não vai durar por muito tempo. Já existiam muitos movimentos em São Paulo, por exemplo, alguns em Minas Gerais, mas a maioria de Minas Gerais sempre apoiou muito a escravidão, né? Os latifúndios, tá? Sempre apoiaram muito a escravidão. Os paulistas não. Os paulistas eles já estavam trocando por mão de obra liberta. E aí, faziam, né? Porque quem que fazia parte da Câmara dos Deputados na época? Obviamente, né? Filhos de latifundiários, né? Você tinha que ter dinheiro também para poder estar nessa posição, né? Então era filho de barão, era filho de fazendeiro, era filho de conde não sei do que, né? Então tudo ali tava meio que, né, como diria em espanhol, involucrado, né? Tava tudo envolvido ali, né? Todos eles estavam ali envoltos numa mesma árvore genealógica. Então começou uma pressão muito grande dos deputados de São Paulo para que mas isso já mais para frente, tá? Bem mais para frente. Porque isso aqui a gente tá falando do início do século XIX, né? 1820, por aí, né? Que então começaram os testes. E o que também o Dom Pedro precisava? Dom Pedro I precisava de exército, não é? Um país grande que nem o Brasil, como é que você ia puxar uma independência sem exército? E se o exército português estava aqui dentro, como que você ia fazer isso, né? Então você precisava também de exército. E aí o que Dom Pedro pensou? Vou usar como desculpa de que eu tô trazendo pessoas, né, colonos alemães aqui pro Brasil, mas na verdade eu vou juntar ali um pessoal que é mercenário, né, um pessoal ali que é bom de guerra e tal, né, porque a Europa já comeram uma guerra atrás da outra, então as pessoas elas tinham, então os homens dali especialmente, né, tinham alguns deles, obviamente, né, porque aí existia uma figura que ia lá, buscava essas pessoas, né, que já tinham, algumas delas tinham experiências, né, enfim, outras não tinham experiências de guerra, mas tinham experiências com armas e tal, então eram pessoas que eram prospectadas, né, para poder vir pro Brasil. Aí, obviamente, né, para você fazer uma imigração, né, uma imigração em massa, não tem como você fazer isso, chegar num governo, né, na Baviera da vida e falar assim, é o seguinte, eu preciso de 300 colonos para ir pro Brasil, né? Você pode liberar aí esse pessoal, né? Não era bem assim. Para você fazer uma imigração, você tinha que
ir lá no seu país, né? O seu país tinha que te dar uma licença para você, tinha que dar um passaporte, né? Uma licença para você sair de lá e tal. E o Brasil prometia várias coisas, prometia que essa pessoa ia receber um espaço de terra, e às vezes ia receber um dinheiro também para poder começar essa vida, né? E existiu até uma certa negociação entre alguns prisioneiros também, né? Que funcionariam depois como mercenários. Agora, como que você coloca a mão do seu exército, né? Na mão de um mercenário assim? Eu não sei, mas enfim, confiaram, né, no passado, né, aqui no Brasil. Então, veio essa porrada de gente, né, aqui veio uma grande quantidade de colonos, que foi muito importante, mas veio também essa grande quantidade de pessoas de caráter duvidoso, né, que especialmente esses aí mais de cunho de mercenário e tal, né, que isso também criou uma grande confusão no futuro. A primeira tentativa aconteceu em Nova Friburgo, e foi assim, uma catástrofe. Porque primeiro que não era o lugar mais ideal para você cultivar alguma coisa, e depois, porque quando eles chegaram aqui, né, as residências meio que foram feitas de qualquer jeito, né, as casas ali, era praticamente era quase, pra vocês terem noção, era como se fosse quase uma oca, só que construída de alvenaria. Né? E aí essa também foi uma outra questão, porque eles não que eles não conseguiram, mas os primeiros colonos, eles tinham muita dificuldade em dar seguimento nas construções, porque aqui no Brasil era feito de uma forma diferente do que na Europa. Então como é que você constrói, por exemplo, uma casa, né? Vamos supor que você pega um americano para trazer para o Brasil. E aí lá nos Estados Unidos aquele monte de madeira que você põe na casa. Aí você chega aqui, né, por exemplo, vamos botar aí no Cerrado. No Cerrado, madeira não sobrevive no Cerrado. Vai, né, vai estragar em pouquíssimo tempo. A não ser que você passe ali, vai ficar muito caro isso, né? Que aí você manter uma madeira no cerrado, você vai ter que ter todo um cuidado ali e tal, né? Que é um negócio que vai demandar muito dinheiro. Mas, então você tem que subir um negócio de alvenaria, né? A estrutura da casa, aqui no Brasil a maioria das casas, a estrutura é toda de alvenaria, né? Então é muito diferente, leva-se muito mais tempo. Uma casa nos Estados Unidos você levanta com 3 meses, né? Tô dando fazendo uma comparação contemporânea, mas no passado, por exemplo, a Europa, dependendo da região, né? As casas eram levantadas com pedras. Né, uma mistura ali de cimento e pedra e tal, né, na área de fora. Ali quando você vê aquelas casas italianas, né, ali é tudo pedra, uma pedra assim grudada na outra, né, a parte da estrutura da casa. Aqui você não tinha isso. Como é que você vai levantar uma casa assim? Você tinha que fazer outra coisa. E aí foi meio que assim, o governo trouxe e falou, se vira aí, né? É isso aí, toma aí esse pedaço de terra, se vira. E aí, obviamente, né, que o que era para ser uma colônia de alemães começou a se dissipar, né? A primeira tentativa acho que não foi nem de alemães, foi de suíços, se não me engano. E aí se dissiparam, né? Saíram dali, foram para outros lugares e tal. Aí com o tempo, isso foi feito não só uma vez, né? Foram feitas várias tentativas, assim, que vinham navios, né? Cheios de colonos. E aí para a região sul também começaram, né? A trazer também, e que foi muito importante, foi onde deu muito certo, inclusive, né, a região, se não me engano, chama São Leopoldo, o nome da cidade, foi onde mais deu certo. Realmente a terra foi para o cultivo, né, foi para frente, era uma região completamente autossustentável, todo mundo ali meio que se dava bem, né, eles tinham um controle muito grande daquela região. Então no sul deu muito certo. Essa primeira tentativa aqui na Serra do Rio não foi para frente, mas no sul deu super certo. E aí o que acontecia com as tentativas que davam errado? As pessoas saíam do interior e iam para a grande cidade, né? Porque se você tá no interior, você tem um latifúndio, por exemplo, né? Só que aí você não consegue produzir nada nesse latifúndio. O que você faz? Você vende, ou abandona, né? Ou vende a preço de banana, ou abandona, e você vai viver como mendigo numa cidade grande. Você vai viver ou fazendo outras coisas, né? Furtos, roubos. Vai dar problema para o governo. Esse é o problema da imigração que não é pensada. Que foi o caso aqui, né, no Brasil, por exemplo, né, que ela foi uma coisa meio que feita assim, de qualquer jeito, especialmente porque existia esse interesse do exército. Então, os que iam pro exército iam naquele interesse. E o exército também, gente, ele não foi muito bem estruturado, porque tinha atraso de salário, eles reclamavam da roupa, que a roupa não durava nada, né, você era muito vagabunda. A comida também não era das melhores, né? Dependendo do lugar onde você estivesse. Então existiam muitas revoltas ali. E foi inclusive numa dessas que teve uma grande treta aqui no Rio de Janeiro.
Por quê? Porque esse exército de mercenários começou a se juntar. Isso aconteceu especialmente num desses atrasos aí de pagamento. Então começaram a se juntar, né, foram até lá no Palácio de São Cristóvão, tentaram conversar com Dom Pedro, chegaram num acordo, mas estava todo mundo para lá de Marrakech. E aí a gente tinha aí, você tinha alemão, você tinha irlandês, você tinha suíço, você tinha uma porrada de gente, né? Todo mundo trêbado, um bando de homem bêbado, já, porque foram tudo para as tabernas, né, pra um bar, né, da vida aí, e ficaram bêbados, e aí começaram a fazer besteira, aí invadiram lá os quartéis, começaram uma revolta no Campo de Santana. Foi um horror, assim, um massacre mesmo, né, porque era tiro para todo lado, as pessoas começaram a sair correndo, aí tiveram que aproveitar que na costa, né, aqui no Rio de Janeiro mesmo, tava aportando um exército, um navio, né, com militares ingleses e, se não me engano, militares franceses também. Agora não lembro se eram franceses ou espanhóis. Mas pararam ali esses militares, aí eles tiveram que lutar junto com o exército de negros para poder conseguir parar esses mercenários aí. Porque senão não ia dar conta, né? Isso era uma outra questão também, porque as pessoas não tinham o mesmo tratamento. Então, por exemplo, os brasileiros, eles se juntavam e tinham uma reclamação. O exército de negros, né, se juntavam, tinha uma outra reclamação, e os mercenários se juntavam, tinha uma outra reclamação. Então você não tinha uma união, né? Tanto que pouco tempo depois, né, desses atentados, o que aconteceu foi que o exército foi ali, proibiu, né? Você não podia mais ter contratação de mercenários. O exército brasileiro tinha que ser feito por brasileiros, né? Aí, claro, muitos anos depois voltou atrás e aí você já poderia ter de novo, né, imigrantes e tal, que poderiam lutar nas Forças Armadas do Brasil. Mas até então, não, porque essa experiência foi traumática. E de onde saiu esse atentado a Dom Pedro, né? Então, Dom Pedro, ele era uma figura, assim, quem nunca leu alguma biografia do Dom Pedro, eu sugiro que você leia ou assista vídeos, né? Especialmente vídeos do Paulo Rezzutti, algum historiador, assim, que estuda muito sobre a figura dele, né? O Paulo Rezzutti eu sei porque ele tem livro do Dom Pedro I, que é um livro muito legal, inclusive, mas é bem grande. Mas ele tem várias participações em podcast também, onde ele fala sobre Dom Pedro I. E ele fala de uma forma muito, muito animada também, né? Porque ele realmente era uma figura, assim... Eu não sei se a gente poderia dizer que era muito destemida ou se era uma pessoa que realmente é muito irresponsável. A gente pode usar ir por essas duas vias, né? Mas ele realmente, assim, existiu na Argentina um movimento para poder dar fim na vida do Dom Pedro I. Por quê? Porque a Argentina, junto ali com o Uruguai e Paraguai, eles que estavam se juntando para poder tomar algumas províncias aqui do Brasil. Santa Catarina, por exemplo, eles queriam juntar com... A Argentina queria juntar Santa Catarina à Argentina, né? O que hoje acontece com os turistas, né? Que tomam conta das praias. Mas no passado, eles queriam fazer essa junção. E aí fizeram um plano lá, né? Para poder dar fim na vida do Dom Pedro I, que... era uma pessoa, como eu falei que era meio destemido, né? Ele realmente andava assim, muito sem guarda. Ele ia do Rio de Janeiro, aqui do centro do Rio de Janeiro, né? Do Palácio de São Cristóvão, até a fazenda de Santa Cruz. Onde eu moro, tá a caminho de Santa Cruz. Eu moro umas duas regiões, né? Eu moro aqui perto de Campo Grande, depois de Campo Grande, se não me engano, já é Santa Cruz. Então, é bem no fim do Rio, né? Para eu ir pro centro, por exemplo, de carro, eu levo cerca de 50 minutos. 40 a 50 minutos. De Santa Cruz dá mais. Dá uma hora. De carro. Imagina se fazer isso de cavalo. O tempo que você não leva. Ele fazia esse trajeto assim, sem guarda, sem nada, né? E aí descobriram isso, né? E aí o plano era esse. Vamos pegar esse cara aí quando ele estivesse fazendo essa loucura, né? Essa irresponsabilidade aí de dar um passeiozinho, né? Porque o que tinha em Santa Cruz que ele queria ir pra lá? Uma fazenda, que antigamente era dos jesuítas, e aí quando os jesuítas foram expulsos, acabou virando uma quinta, né? Uma fazenda ali pra família imperial. Hoje pertence ao, se não me engano, à Marinha, mas é algum órgão das Forças Armadas. É muito legal, inclusive, tem até, se não me engano, tem uma visita guiada também, depois vocês procurem aí no Google e tal. Só que esse plano não deu muito certo, por quê? Porque na época, e exatamente não deu certo, por conta da falha de comunicação, pelo tempo da comunicação. Porque os argentinos, eles estavam com esse plano de chegar nos mercenários, de contar para os alemães, né, e falar assim, a gente tem essa proposta, eu tenho X de dinheiro para dar para vocês, e aí se vocês entrarem comigo, a gente vai lá e dá cabo da vida dele, né, do imperador e tal. Só que quando chegaram aqui, né, esses enviados da Argentina, quando eles chegaram aqui, o negócio já tinha acontecido.
Essa revolta já tinha acontecido, né, já tinham matado muita gente, né, tinha muita gente presa já, então não tinha muito para onde correr, não tinha o que fazer. E aí as pessoas que receberiam, né, esses enviados e que seriam responsáveis também já tinham, ó, ido embora. E acabou que esse atentado nunca aconteceu. Era para ter acontecido em 1824, mas acabou pela distância, pela demora de uma mensagem, que hoje poderia ter sido resolvido de uma forma muito fácil, não aconteceu, né, por conta exatamente disso. Aí ele até fala da Rua do Ouvidor, né, que essa pessoa ficou hospedada na Rua do Ouvidor. É muito legal esse livro, quem é daqui do Rio, quem conhece aqui o Rio, né, que já veio aqui, conhece um pouquinho do centro, tem várias menções também, assim, que são muito interessantes. Essa imigração ela voltou a funcionar no período de regência, né, do Dom Pedro II, porque Dom Pedro I voltou para Portugal quando Dom Pedro II ainda era criança, né, então ele ficou aqui com o regente, e aí depois aos 13 anos ele deu lá o seu belo golpe, né, já associado a outras pessoas, e aí começou a reinar. Mas isso aí é um papo também para um outro vídeo. Mas é a história da igreja, né? De onde que entra essa história de eles fundarem as igrejas protestantes, né? Então, lá nessa região, né, onde hoje a gente entende como a Alemanha, já tinham passado pelo movimento lá do Martim Lutero, né? Então já existia toda essa construção dos luteranos, né? Tanto que no sul tem muita igreja luterana, tem igreja anglicana também, né? Então a gente já tinha um início do que hoje seriam as igrejas evangélicas. E aqui no Brasil só poderia existir naquela altura igreja católica. O que o governo do Brasil fez para que esses imigrantes viessem, né? Porque aí imagina, né? Para vir para o Brasil você vai ter que se converter, né, ao catolicismo. Algumas pessoas chegaram a fazer isso, tá? Mas outras não, outras continuaram ali mantendo a sua fé. E aí o que o governo falou? Bom, na verdade, você não pode erguer uma igreja e não pode colocar uma placa, né? Por exemplo, igreja luterana, igreja presbiteriana, você pode construir um prédio e ali você fazer a sua reunião e tal, mas você não pode fazer uma propaganda disso, né? Então tem que ser uma coisa quase que sigilosa, né? Uma coisa discreta. E aí realmente aconteceu, ficou assim por muito tempo, né? Porque realmente a única instituição, né, religiosa que poderia existir era a Igreja Católica. E aí depois, mais uma vez, com o passar do tempo, essas coisas foram acabando e novas religiões começaram a ganhar força aqui dentro, né? E a ganhar popularidade também. Enfim, até porque as pessoas têm direito, né, ao credo, né? Cada pessoa tem direito de escolher o que vai seguir, né? No que acredita, enfim, né? É uma decisão que cada um toma para si. Bom, esse livro ele é muito interessante, como eu falei, eu só fiz um resumo do resumo, porque esse livro é bem grande, né? Eu vou fazer um podcast também, eu até comentei com vocês, sobre essa coisa a história do nazismo no Brasil. Que até teve gente que surtou nos comentários quando eu falei e tal. Gente, em qual lugar do mundo que você não teve resquício de nazismo? Não existiu, né? Óbvio que não existiu. Sem contar que foi uma lavagem cerebral. Não é uma coisa que a gente olha hoje e fala assim, nossa, mas a pessoa ela tinha que ser um monstro, né, para ela compactuar com tudo isso. Mas se você estuda o mínimo do que foi o fim da Primeira Guerra, de como estava a Alemanha, né, quando surgiu esse partido aí do Adolfo, era uma promessa que qualquer um cairia. Provavelmente você cairia. Porque as pessoas só começaram a ter ciência, né, do que acontecia nos campos de concentração tempos depois, né? E ainda assim, esse antissemitismo, tudo isso, era vendido como algo que era uma lavagem cerebral, sabe? Não dá pra culpar todo mundo. Óbvio, é uma coisa injustificável. Tanto que muita gente se lamenta, a maioria das pessoas se lamentam muito, né? De quem viveu essa época, de quem são filhos de pessoas que viveram essa época também. Não só na Alemanha, mas nos outros países ali que estão próximos também, né? Lamentam muito, porque realmente foi uma coisa horrorosa. Assim como a escravidão também, né? Não tem como você falar que, por exemplo, sua tataravó que era branca, ela convivia e achava aquilo... E ela era uma Marte, né? E ela lutava para que aquilo acabasse... Porque era vendido como algo que era aceitável. Então, assim, vamos com calma, né? Quando eu falei que existiu nazismo lá no Rio Grande do Sul, existiu no interior do Rio de Janeiro, é lógico que existiu. Claro que existiu. Não foi tão pouco assim. Óbvio que não foi na mesma quantidade do que na Europa. Mas também não foi uma meia dúzia de gato pingado. A gente tem fotos aí. E eu não fiz o vídeo com essa intenção de culpabilizar ninguém, né? Existiu.
Não disse que, são pessoas horríveis, nunca vá ao sul. Jamais. Vá ao sul, sim. É um lugar maravilhoso, um lugar incrível. Fui várias vezes, não fui só uma. Fui várias vezes. Aqui também, no interior do Rio de Janeiro. A gente tem uma foto aí dentro do Palácio Quitandinha, que eu já fiz vídeo lá, inclusive, que é um lugar incrível, maravilhoso, em Petrópolis. Acho que é a cidade que eu mais amo aqui no Brasil. E aí? Né? Então, assim, calma, né? Muita calma. Quer falar besteira? Pensa um pouco, né? Estuda um pouquinho antes de falar uma besteira. Tá bom? Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.